Fußball em Porto Novo. Seguimos em busca da história do futebol do antigo Porto Novo, que era, na época, composto pelos municípios de Itapiranga, São João e Tunas, hoje Tunápolis e São João do Oeste. Estamos aqui no complexo esportivo da JBS, da Associação JBS. Mas esse campo aqui tem 5 décadas de história. Começou com a Sociedade Anônima Frigorífica Itapiranga, Safrita, que nos anos 60 foi construído aqui e foi composta uma equipe dos funcionários da empresa. Chamava-se Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural Safrita. Por muitos anos teve muitas equipes boas jogar o campeonato. Mais tarde, a Safrita extinguiu o time, que retornou mais tarde, quando era a época da Seara. Mais tarde continuou como Ceval, Bung, Cargill e hoje é a JBS. Então aqui é um campo, hoje quem mora na cidade ou na região conhece um dos melhores campos que tem na região. Tem uma pista atlética muito bonita, proporcionou inúmeros jogos, inúmeras partidas. É um local assim histórico. Hoje nós estamos aqui, tudo muito bonito, mas quando a gente começou a jogar, inclusive eu joguei nos anos 70, aqui onde é que tem essa arquibancada, na época tinha uma olaria da família Spis. A gente, para ir se trocar para o jogo, nós íamos ali na olaria se trocar. Até que mais tarde, nos anos 70, foi construído um vestiário. O vestiário ficava bem na beira do rio lá, próximo ao rio. Naquela época não era tão arborizado como é hoje. Então é um estádio de muita história. E esperamos que vocês gostem do episódio que vai ser narrado por vários integrantes daquela época e os hoje da JBS. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Eu sou André Chiamoleira, natural de Xanxerê. Eu cheguei em Itapiranga no final de 82, né? Durante esse período para trabalhar na Seara Alimentos da época, né? Aqui onde nós estamos era a Associação Seara, né? Apenas tinha aos fundos o campo de futebol e ao lado aqui uma pequena sedezinha, né? Nos anos 80, participei aqui ajudando a construir a sede social que tem aqui do lado. Essa sede social, na época, foi construída motivo aos jogos que havia da antiga Ceval, né? Então havia uma confraternização anual, onde ocorreu a cada ano em uma das unidades. E aqui foi sediada nos anos 80, não lembro bem a data, aí, provavelmente 85, 86, os jogos onde todas as unidades da Ceval vieram aqui fazer a disputa, né? Dentre eles tinha várias modalidades: corrida, futebol 7, vôlei, pulo, distância e assim por diante, né? Então a associação aqui, ela era uma associação de todos os funcionários da unidade aqui que tinha grande participação, né? Durante esse período houve alguns eventos que aconteceram, tipo enchente em 1983, onde o campo aos fundos aqui ele teve 1 metro de água, né?
E aí depois da passada enchente a gente teve que reconstruir o campo de futebol, do qual eu também participei aí ajudando a plantar grama aqui, a tirar toda a lama de cima, entre todos os funcionários participavam junto, né? Então essa é uma das histórias da associação. Eu também participei durante as décadas de 80 e 90 como na diretoria da associação, junto com o Celso Francis, que era o presidente, né? Onde a gente desenvolvia as atividades esportivas aqui, campeonatos internos, que tinha participação inclusive até de mais de 30 equipes aí de futebol 7, né? Onde era de praxe dentro da unidade todo ano acontecer os campeonatos internos, né? Tanto de futebol 7, de vôlei, enfim, era isso aqui. No decorrer dos anos 90 também foram construídas canchas de bochas aqui, que está ao lado aqui, para também os campeonatos internos. Na época também foi reativado um time de futebol que participava dos campeonatos municipais aqui, né? Durante os anos como aconteciam, né? Na gestão dos anos 90 e dos anos 80, né? Bem, complementando, a associação nos finais dos anos 90 tomou por decisões a diretoria de manter a associação apenas para campeonatos internos e atividades internas da empresa, parando com a participação em municipais. Então, a partir daí criou-se também um time de veteranos, né, onde esse time de veteranos participava nas comunidades, como representando a Associação Seara aqui em Itapiranga, né, do qual eu também fazia parte jogando futebol como goleiro, né. E normalmente a partir disso foram sempre desenvolvidas atividades até hoje como internamente só para os funcionários, né. Durante os anos 80, 90 também aí, a grande participação dos colaboradores aqui na associação de confraternizações e, enfim, festas de juninas, Dia da Criança. Então esses eventos comemorativos que é o objetivo da associação, né. Depois dos anos 2000 para cá também a associação colocou alguns e-commerce, onde abriu um restaurante aqui onde ele é aberto ao público hoje, né? Onde a gente pode participar aqui durante os almoços e os eventos que tem aqui na associação, né? Hoje também temos aí um parque de diversão para as crianças que foram montados no decorrer dos tempos aí na associação, né? Então o importante é a confraternização da família Seara dentro da Associação Seara, né? Isso é um ponto forte e é uma valorização que se faz para o funcionário. Eu sou Gilson Blazak, eu sou natural de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, e hoje nós estamos aqui para falar um pouco da Associação Seara. Eu fui presidente da Associação Seara 8 anos, de 2007 a 2015. E um fato importante que é bom nós deixar registrado aqui, nessa época, em 2007, nós fortalecemos as escolinhas. Um trabalho muito importante com as crianças. Na época nós fazíamos um trabalho de leitura, que era uma atividade extra classe. E aí as crianças com melhores notas nas escolas tinham direito a uma viagem no final do ano. Então eram selecionados algo em torno de 30 crianças. Essas crianças que tinham as melhores notas nos colégios, nós avaliávamos os boletins. Essas crianças elas eram premiadas com uma viagem. A barragem de Itá, no balneário de Itá, em São Miguel do Oeste, e em alguns lugares turísticos aqui da região, como premiação pelo bom desempenho escolar. E também nessa época, concomitante a esse trabalho das escolinhas, nós fizemos uma parceria com o Esporte Clube Internacional, onde nós trouxemos para cá alguns dirigentes do Internacional e criamos aqui em Itapiranga, naquela época, o projeto Genoma Colorado. O que isso significou para a associação na época? Nós tínhamos algo em torno de 70 a 80 crianças, nós triplicamos o número de crianças na escolinha. Por quê? Até então a escolinha tinha as crianças aqui, tinha os professores, filhos de associados eram os alunos, né? Então essas crianças, elas chegavam na idade aí até os 14, 15 anos, não tinham um futuro. Então o trabalho parava por ali. Nós damos sequência a esse trabalho. Então nós tínhamos crianças de 8 a 10 anos
quando chegava nos 14, 15 anos, nós abrimos uma porta lá na frente. Então tinha uma luz no túnel. Óbvio que o nosso objetivo não era transformar todos em atletas. O nosso objetivo era formar cidadãos. Tanto é que o nome do projeto era Formando Cidadãos através do esporte. E ali, nessa época, então, nós conseguimos formar alguns atletas. Eu, lembrando aqui, eu cito o exemplo do Fabiano, que jogou no Internacional, jogou no Palmeiras. Ele saiu aqui da escolinha. Dentre outros aí que se destacaram no futebol, no cenário nacional e até fora do país, na Europa. Então, nós aumentamos, triplicamos o número de crianças na escolinha. Por quê? Porque eles conseguiam enxergar um futuro lá na frente. Depois dos 14, 15 anos, eles podiam seguir a carreira ou no Internacional, ou em algum outro clube aí, tanto do estado quanto fora do estado e até fora do Brasil, como esses dois exemplos que eu citei. Então foi um trabalho muito importante e sempre trabalhando a parte do esporte, né, para trazer essas crianças aí a fazerem as práticas esportivas e nunca esquecendo de serem bons cidadãos. Também uns trabalhos importantes aí, nós tivemos os campeonatos. Nós tínhamos 2 campeonatos de futebol por ano. Tínhamos o campeonato interno de futebol suíço e o campeonato interno de futebol de salão. Chegamos a ter aí algo em torno de 500 atletas disputando o campeonato. Um campeonato maior do que qualquer campeonato a nível regional aí. Então era um trabalho bastante grande. Sempre contamos com o apoio da diretoria da associação, dos associados, a equipe de arbitragem também muito forte, nos ajudou bastante com isso. Tivemos muito sucesso nessa época com os nossos campeonatos. E também a associação, né, ela era disponibilizada, sempre foi, e esse é o grande objetivo da associação, disponibilizar para os associados, onde as festas de 1º de maio, Dia do Trabalhador, Dia da Criança, também as festas de final de ano, de Natal, sempre tudo era feito aqui na associação. Então, disponibilizava todo esse espaço para os associados. Esse foi o nosso grande trabalho aí, nesses anos que estivemos à frente da associação, onde procuramos sempre conduzir um trabalho muito forte com as crianças, filhos de associados. Tenho o prazer de cumprimentar a todos. Meu nome é Celso Luiz Franz, eu sou de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. E tenho o prazer e a honra de cumprimentar a todos os envolvidos nesse grande projeto de futebol em Porto Novo. São pessoas que têm uma visão de contar a história do futebol da sociedade itapiranguense. Nossos reconhecimentos, e devemos dar valor a essas pessoas que têm essas brilhantes ideias para criar um museu da história do futebol entre os itapiranguenses. A minha ida para Itapiranga foi dia 12 de outubro de 1980, dia de Nossa Senhora Aparecida, onde nós fomos em 12 estudantes do Colégio Agrícola de Concórdia fazer o teste de avaliação, de capacitação para começar os trabalhos nessa frita. Quem nos recebeu foi o Gonçalo Pires, que fez a avaliação e fez a prova com a gente. Passado um tempo, fui um dos escolhidos, e dia 20 de dezembro de 1980, foi num sábado à tarde, comecei os meus trabalhos na antiga Safrita. Mas lembro muito bem desse dia 12 de outubro, como nós não tínhamos dinheiro, nós pedíamos carona. Depois eu fui saber que era no trevo dos Bervang, para ir até São Miguel do Oeste. E um certo período chegou uma Scania frigorífica e deu carona para nós até na entrada de São João. E essa pessoa estava escutando no rádio o final do campeonato da Sagenética.
Essa genética era um projeto da Safrita e que naquele ano estava patrocinando um campeonato municipal de futebol de campo. E essa pessoa era o Winfried Darlinghaus. E ele nos contava que Itapiranga tinha muito time de futebol e que esse era um campeonato que todo mundo estava prestigiando. Tanto é que ele estava indo de caminhão para participar desse evento em São João. E isso me marcou. Ele foi para o evento e nós ficamos no trevo de São João, fomos caminhando até Cristo Rei e à noite a gente pegou o ônibus e foi até São Miguel do Oeste. Um ônibus da Unisul. E recebendo o resultado, eu fui um dos aprovados e começamos na Cisne Dourado, em Sede Capela. Depois nós passamos para a Granja Cisne Real, depois para a Fábrica de Ação e depois seguindo os caminhos e continuamos evoluindo dentro da empresa durante vários anos. Depois ela foi vendida para Seara, depois para Ceval e assim nós passamos todo esse processo que a sociedade de Itapiranga conhece muito bem. Em janeiro de 1985, nós perdemos um funcionário, seu Borges, para todos os íntimos, o seu Bigode, num silo em Planchita, no Paraná. Isso comoveu muito os administradores da empresa, isso comoveu muito a sociedade de Itapiranga. Isso para nós foi um motivo de ajudarmos essa família, ajudarmos essas pessoas e sempre estavam em evidência. Nós precisamos fazer alguma coisa na sociedade que beneficie os filhos de funcionários, beneficia o bem-estar da família, beneficia o desenvolvimento socioeducacional, o desenvolvimento das crianças e também dos adolescentes. Não sabíamos muito bem como seria esse projeto, não sabíamos muito bem qual a abrangência e começamos a engatinhar através da escolinha de futebol que instalamos na Associação dos Funcionários da Seara. E essa escolinha trouxe para dentro da empresa filhos de funcionários e adolescentes, filhos e adolescentes, que começamos a base de resgatar o treinamento e o aperfeiçoamento dessas pessoas, ou desses adolescentes, ou desses jovens, para ingressar na parte esportiva da comunidade itapiranguense. Foi um projeto social abrangente, magnífico, maravilhoso, e tenho certeza que trouxe excelentes resultados e formou pessoas, formou caráter, formou personalidade de muitos que estão aí em Itapiranga nos dias atuais. Essa responsabilidade era nossa, porque Itapiranga merecia, com abrangência, esse movimento, esse resgate social para com a sociedade itapiranguense. Lembro da dificuldade, não tínhamos iluminação no campo, não tínhamos professor, tivemos a ideia de contratar, na época, o professor Feda, contratamos através da associação, da contribuição dos colaboradores que pagavam mensalmente a sua mensalidade e com isso
monitorizamos a capacidade ou a condição de fazer esse trabalho social em Itapiranga. Sei que tivemos apoio de muitas pessoas, diretores da empresa e também muitos funcionários, colaboradores envolvidos. Mas também sei que isso trazia para todos nós uma motivação, trazia para todos nós um resgate de bem-estar dos nossos colaboradores, os comentários, o bem-estar em saber que estávamos fazendo um trabalho beneficente para a comunidade toda. Também nessa época, nós, na empresa, todo ano participávamos das Olimpíadas entre os funcionários do Grupo Seara. Lembro que nós montamos várias equipes, atletismo, vôlei, e o auge sempre foi ou o futebol 7 ou o futebol de campo. E nós competíamos em todas as unidades e tínhamos excelentes resultados com toda a nossa equipe, com todos os nossos colaboradores e também a motivação em participar desses eventos. Tudo isso fez com que participássemos e produzíssemos atletas, produzíssemos condições para que Itapiranga sempre tivesse o destaque na área esportiva do município. Nós sabemos muito bem e sabíamos na época também que todos que participavam desses eventos se sentiam orgulhosos, se sentiam animados e por isso da grandeza do projeto e também a grandeza da participação de todos os envolvidos. Sempre tivemos o apoio da empresa, sempre tivemos o apoio da Rádio de Itapiranga, do Jornal de Itapiranga, dos munícipes como um todo e também da estrutura da empresa para fazermos esses eventos. Isso tudo sempre enalteceu o nosso trabalho, e isso tudo sempre fez com que nós, participantes do esporte, pudéssemos fazer com que o esporte fizesse parte, tivesse esse resultado que Itapiranga tem hoje, produzindo atletas, produzindo comissão esportiva e participando de vários eventos a nível de estado e fora do estado também. Meus parabéns a todos os colaboradores, a todos que participaram desse projeto maravilhoso. E quero dizer aqui, aprendi muito com a sociedade de Itapiranga e para todos vocês eu tiro o meu chapéu. Parabéns e sucesso sempre a toda essa comunidade maravilhosa que nós temos como Itapiranga, Santa Catarina. Eu sou Arno Guesen, com muita satisfação estou aqui participando do Fußball em Porto Novo. Primeiramente quero fazer um elogio ao organizador, o FEDA, que todo mundo conhece, Carlos Kelm. Só ele para fazer esse tipo de programa. O empenho dele, a dedicação para fazer, para correr nas comunidades é espetacular. Gente, valorizem esse trabalho do FEDA. Bom, vamos começar aqui a história da Safrita então. O estádio antigo era na mesma posição aqui, porém tinha uma olaria aqui. A famosa olaria do estádio da Baixada, era chamado no início. Isso era na década de 70. Entre os anos 67, 68, 69, ali foi, eu não tenho a data certa da fundação da Seara.
E logo após aí começou então o futebol também junto. Depois foi construído um novo estádio, que está aí hoje, um belo estádio, né? E o símbolo da Seara era esse porquinho aqui. Guardo essa relíquia aqui com muita honra. Na época, o uniforme era das cores branco, vermelho e azul. Então, a gente treinava, isso no início da década de 80, a gente treinava nas terças e quintas-feiras. Eu digo a gente porque eu participei com 15 anos, eu estava jogando no time. 16 anos eu jogava no time. A gente treinava o Jacob Glagenberg. Tenho muito orgulho de ser amigo do Jacob Glagenberg, fui companheiro e colega de serviço, grande homem, fenomenal para a construção até da própria Safrita, como também do futebol da Safrita. E a gente treinava terças e quintas-feiras. O Jacob tinha um quadro negro na saída, aí o Jacob botava lá, terças e quintas-feiras treino. E não podia faltar. Tinha um uniforme completo, meia, calção, camiseta, como que nem time profissional. Isso no início da década de 80. Eu sou parte integrante disso. Eu participei desde o começo. Naquela época, até fiquei sabendo que os campeonatos começaram em 74. Naquela época se jogava jogos amistosos em toda a região. Aqui, Mondaí, Itapiranga, Cedro, Três Passos, Frederico, Tenente Portela, Descanso, toda a região aqui se jogava, e se jogava como se fosse campeonato, competição, ninguém queria perder. Na época era assim, reforçava os times. Eu tenho alguns fatos pitorescos aqui, que é bom comentar, talvez eu achei interessante comentar. Nós estávamos um período 43 partidas invictos no futebol da Safrita, jogando contra times fortes de toda a região. Naquela época nós inauguramos o campo, foi na década de 80, e aí jogamos contra o Ipiranga de Cedro, que tinha um time semi-profissional, praticamente profissional, e onde perdemos o jogo em casa por 2-0. Aí um fato pitoresco que eu quero citar aqui, o Afonso Garcia, o castelhano. O castelhano, ele jogou no time de Ipiranga, era quarto zagueiro número 4. Chegou no final da partida, o Rudi Brasgerk, que era o dono da empresa, diretor, né, presidente, ele chamou nós do futebol e, eu quero aquele número 4 para jogar aqui na Safrita. Se virem. Aí naquela época eu era comprador de suínos e milho na região. Aí num dia desses eu marquei uma viagem para Cedro e fui lá negociar com o tal de Berbeta, que era o goleiro do Ipiranga de Cedro. Muita gente dos antigos conhece, era um goleiraço. Ele até foi profissional na época. Tive que negociar com ele a vinda do Afonso. Ele até foi muito solícito e tal, liberou com toda a tranquilidade desde que arrumava um emprego. Mas o nosso intuito era arrumar emprego, trabalhar, cumprir o horário de trabalho e jogar futebol. Era a determinação que eles davam para nós. E depois jogamos também contra aí o Afonso Garcia, ele tinha a carteira de tratorista. Aí nós tínhamos uma vaga na granja, aí o Pingo arrumou uma vaga lá na granja. O Afonso Garcia dirigia trator, até foi um excelente profissional. Depois jogamos também contra o Ipiranga de Frederico, também tinha um time semi-profissional. Depois veio a Copa Saginética, que foi assim, a final foi entre Aliança e Safrita.
Mas dois timaços. Nós fomos buscar jogador em Três Passos, lá fora em Santo Ângelo, Tenente Portela, e o Aliança também tinha um timaço. Inclusive o Feda jogou nesse jogo contra nós aqui. E nós perdemos na final aqui por 1-0 para o Aliança. Mas é justo o resultado. Cometa também tinha um timaço. Outro fato pitoresco que eu chamo, nós jogamos contra a União de Bom Plano aqui. Uma partida amistosa, era sempre amistosa. E aí o Jandir Burks, que jogou no Grêmio, no Fluminense, nos juniores do Inter. O Rudy viu aquele número 5 jogar ali, tomamos um vareio de bola do União de Bom Plano aqui, perdemos de 4-1. E o Rudy Guerre, que veio depois do jogo, me chama aquele número 5 lá pra cá, quero falar com ele. Aí eu disse, seu Rudy, ele tá nos juniores do Inter, ele tava com uma massa muscular forte, veio num final de semana de folga e veio aqui e veio junto com o União de Bom Plano, a gente agendou isso. E o Rudy queria porque queria esse jogador para Safrita, mas não tinha como. Eu disse, o Rudy, ele tá nos juniores do Internacional de Porto Alegre, ele não sai de lá. Mas mandou chamar igual. Chamamos, tá? Mas era visto que não teria como vir. Eu quero aqui citar também, eu tenho certeza que eu vou esquecer alguns nomes importantes de jogadores que participaram na época de Safrita e Ceval também. Nós tínhamos o goleiro Canísio Mesh e o Ademar Maciel de Tenente Portela. Eram excelentes goleiros, entre outros que tinha, mas vou citar aqui só os principais. Aí o lateral direito nós tínhamos o Ademir Marasco, o Abílio, o Chumbo, o Negão, o Renato. O lateral esquerdo tinha o Carapicho, o Dirgo Ariente, a Genor Baganholo, o Nilo. Na zaga nós tínhamos grandes zagueiros, o Pingo, popular Pingo, Hugo Kirsten, hoje mora em Foz do Iguaçu. Ele foi um grande zagueiro aqui na nossa época aí da Safrita e depois Seara, e depois ele se transferiu para o Cometa. O Ivinho também poderia ter sido profissional, ele jogava muita bola, o Ivinho Wesington. Aí tinha o Olívio, Jesus de Barros, o Genésio Varoto, entre outros, Canísio Shore também. Meio de campo tinha o Jacó, eu, o Vilmarino, o Tião de São Miguel do Oeste, o Feda, o Eloy, o Léo Gazola, o Voltaire, entre outros que logicamente eu vou esquecer, que não vou conseguir aqui lembrar de todo mundo. Atacantes nós tínhamos o Kiko, o Tuiuti, o Canísio Forro, Tarcísio Royer, o João Felklagenberg, que não está mais entre nós, Shaira também, que está morando no Paraná hoje, mas ainda vive. E assim foi se construindo a história da Safrita e depois a transição para Seara automaticamente. Aí o final da Safrita, por incrível que pareça, foi um pouco melancólico. Por que eu digo melancólico? Porque a gente jogava campeonato naquela época já e dava qualquer rixa no futebol no domingo, e os produtores rurais, eles tinham muita rivalidade entre Safrita interior, Cometa interior, isso tinha muito naquela época. Então eles vinham na segunda-feira aqui na portaria da Seara falar com os diretores, com o Rudy Brasguer, com o Pipo, o Lauro Scheller, vinham ali e faziam as reclamações deles. Reclamações justas, eu não vou dizer que não, eu estava no outro lado, eu jogava e nós cuidava muito para não dar briga, porque nós sabíamos que estava correndo esse risco de perder de jogar futebol no interior. Eu que era muito bom na época, mas eu não culpo os produtores rurais, não, eles têm toda a sua razão. Nós também tinha no meio de uma turma de um clube aí com jogadores de tudo que é lado, a gente também tinha jogadores assim que
talvez incomodavam, né? Então, é tudo muito justo. Aí parou no futebol da Safrita. Era muita rivalidade interna na época, né? Aí voltando um pouco atrás, aquela olaria que tinha aquele primeiro estádio, a gente adorava jogar nesse campo, porque tinha a olaria, ela ficava paralela ao campo. Aí tinha um barranco de uns 3 metros, 4 metros de altura. E em cima daquele barranco, contra a olaria, era construído uns assentos de madeira. E ficava bem próximo o jogador ficava bem próximo à torcida, então isso era muito gostoso. Hoje se joga longe da torcida, né? Mas era muito gostoso esse carinho da torcida, que na época já tinha assim um fanatismo muito, muito grande já. Essa foto aí é a Safrita, a antiga Safrita, quando... foi no início foi lá pela década de 80, início da década de 80. Essa aqui também é onde aparece a cidade e a Safrita também junto aí. A cidade de Itapiranga, ela desenvolveu muito. Esse aqui era um dos primeiros times da Safrita. Pode observar que atrás tem a olaria, aparece a olaria paralela ao campo, então isso deixou muita saudade. E ao fundo aparece a Safrita, também o frigorífico. Essa foi talvez a primeira foto que foi tirada. Era no vestiário da Safrita, bem no início, no Campo Velho ainda da Baixada. Essa aqui também... esqueço sempre. Foto do time da Safrita, também da época da olaria, e aparece também a Safrita ali no fundo, né? A indústria. E ali aparece o barranco, onde a gente comentou, né? E em cima desse barranco ficava a torcida. Também uma foto da Safrita, da época. Aqui foi a inauguração do estádio novo aqui da Safrita. Já era na época Seara, né? E foi feita uma bela praça de esporte, porém toda ela reformulada, né? Pode até ver que ela ficou um pouco mais pro lado, que não aparece a indústria atrás, né? A inauguração foi contra o Ipiranga de São José do Cedro. Aqui uma foto do jogo da época contra o Ipiranga de São José do Cedro. Aqui aparece de novo o Rio Uruguai. O Rio Uruguai na inauguração. Uma bela foto, uma bela praça de esporte. Também foi no dia da inauguração. Esse aqui foi um time da Safrita que nós tínhamos, que jogou futsal e fomos campeão de todas as unidades da Seara, de todo o Brasil. Que já era Seara, também era já no Campo Novo aqui. Essa foto aqui era no Campo Velho ainda. Dá para perceber atrás que tem para baixo o Rio Uruguai, aqui, que é um desfile 7 de setembro. Time da Seara, na época já no Campo Novo, com as arquibancadas. Desfile 7 de setembro. Essa foto aqui me marca muito aqui, tá? Aqui está junto o Sapatão, o Celso Frantz, que foi um dos lutadores pelo time da Seara.
Aqui está junto o Feda também. O Feda, o Mino, o Leco, o Gordo, todos jogadores aí que depois jogaram no Cometa também, né? E foram excelentes jogadores. E fomos campeão municipal. Lembrando mais alguns nomes que jogaram na Safrita, né? E Seara. Já vou adiantando aqui que eu posso ter esquecido muitos nomes que ficaram fora, mas como faz muitas décadas, 5, 6 décadas, então a lembrança também não vem tão à mente. Miltinho Pivato, Nuna, Dari, Gilberto Zanata, Mino, Gordo, Cheio, Bruno, Fiba, Orlando Welter, Tino Meirelles, Marcos Welter, Zeca Klaus, o Lula, famoso Lula, Gaúcho, Luiz Schmidt, o Purga foi um grande incentivador também do futebol da Safrita, ajudava a contratar jogadores. O Purga é o Leão Engel, o Ilpídio da Rocha, Valido da Rocha, Chicão, seriam então mais essas pessoas a acrescentar. Olá, meus amigos esportistas, minha saudação. Meu nome é Ivan Jäger, popular Kiko, conhecido já da maioria dos itapiranguenses e de pelo mundo afora. E estou aqui, mais uma vez, para participar do projeto do FEDA, que está fazendo uma coisa muito bonita pelo município de Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis, com o projeto FUSPAL em Itapiranga. Realmente uma coisa muito louvável e vai trazer bons frutos para o futuro, para as futuras gerações saber quem foram os jogadores, quem foram os organizadores, diretores do futebol nesses municípios. Então, hoje, como o assunto é futebol da Safrita, onde eu tive a honra de participar numa oportunidade, nos anos de 1973, quando eu já estava trabalhando na Rádio Itapiranga, e estavam começando os primeiros campeonatos. O primeiro oficial foi em 74, então, quando o Cometa foi campeão. Logo após esse episódio, eu fui convocado para trabalhar na Safrita Frigoaves. Então, eles já tinham também um time muito bom lá, e nós, no Cometa, tinha acabado de ser campeão, tinha bastante gente, e acabei, porque trabalhei lá, fui jogar aquele ano o campeonato municipal pela Safrita, que era uma coisa totalmente diferente do que a gente estava acostumado lá no Cometa. Nos inícios, quando eu entrei na empresa, eu até me assustei um pouquinho, porque alguns jogadores e dirigentes saíam durante o horário de expediente, às 4 horas da tarde, para treinar. Então, era levado tudo muito a sério naquela época, porque realmente queriam fazer um time para conquistar o campeonato municipal do ano seguinte. Mas não logrou muito êxito isso, porque o time foi ficando bastante reforçado. Na época que eu entrei no grupo, jogavam o Genésio Varoto, Chicão, Canísio Mexa era o goleiro, Canísio Schor era zagueiro, Canísio Forto, um centroavante de primeira linha. Era um time de pessoas assim com uma idade um pouquinho acima da idade da gente. Então, o Jacó, que era o treinador, começou a substituir essa gente por pessoas mais jovens e procurou fazer um time mais competitivo. E ele foi tão competitivo que ganhou muitas partidas, e isso trouxe um pouco de, acho, inveja, quase dá para dizer, para os outros times do interior, que falavam que a Safrita, porque tinha dinheiro, contratava todo mundo, e aquilo foi criando um ambiente um pouco hostil. Quando a gente ia jogar, dependendo da localidade, a gente era sempre recebido com hostilidade, na verdade, porque eles não gostavam de ver um grupo forte como o Frigorífico Safrita fazendo um time de futebol muito forte. Então, muitos também, na segunda-feira, toda semana, na segunda-feira, se dirigiam ao diretor-geral, na época, o senhor Lauro Scheller, dizendo que isso não estava muito correto, a empresa fazer uma coisa assim e tal. E aí o Lauro um dia chamou o Jacó, o Genésio, o Luiz Francis, pessoal envolvido no futebol, e meio que deu uma ordem lá para que não participasse mais no campeonato municipal
e sim jogos amistosos e outros torneios organizados em âmbito regional. E foi o que aconteceu. A Safrita não participou mais daí do campeonato municipal e começou a participar de outros torneios que se fizeram na época, inclusive Taça Sagenética, que foi organizado por eles próprios lá. Mas um time muito maravilhoso, gente muito competente, muitos jogadores, eu agora não consigo me lembrar, mas o próprio Feda, o Negão do Besc, muita gente, o Zequinha Klaus, o Marino Furt, Arno Guesing, era um grupo muito forte, Admir Marasca. E aí esse time acabou participando de outros campeonatos em outros locais e também partidas amistosas, muito se fazia também naquela época. Mas no começo, bem o começo da Safrita, bem nos primeiros jogos, uma coisa que me lembra bem, o vestiário era dentro da olaria e o campo era ali embaixo, muito pertinho da beira do rio. Mais tarde foi construído um vestiário de madeira, mas inicialmente era assim. Então era uma coisa bem difícil lá, porque a bola ia para o rio e tinha que buscar, o pessoal tinha que ter um monte de gente lá para buscar a bola, e de vez em quando o time de fora estava ganhando o jogo, eles chutavam a bola por gosto na água, então isso gerava bronca e briga, aconteceram muitas brigas lá por causa disso. Mas foi ali aquele início, e depois disso foi mudado para o campo que é atualmente hoje o campo do Beira-Rio. Um estádio novo foi construído com dimensões gigantescas na época, um campo oficial, que de tão grande que era, acabaram 2, 3 anos depois reduzindo ele de novo um pouco, porque ele ficou muito grande. E lá aconteceram muitos jogos importantes, jogos amistosos. O Cometa, inclusive, em 81, se não me engano, fez um jogo lá naquele campo da Safrita contra os juniores do Grêmio de Porto Alegre, quando veio o nosso hoje técnico do Grêmio, o Renato Portaluppi, que jogou lá em Itapiranga com a gente. Então, o campo da Safrita foi cedido para um jogo com os juniores do Grêmio, porque choveu muito. Aliás, o Renato e companhia jogaram no Estádio da Montanha. Esse jogo da Safrita foi numa segunda oportunidade quando vieram, e aí o Renato nem participava mais. Mas a Safrita foi evoluindo como time lá, trazendo jogadores de toda a cidade e região. Do Aliança tinha de todos os lados. E aí, participando de jogos amistosos e outros campeonatos regionais, o campeonato municipal foi ficando para trás e não teve mais sequência. Logo no início, quando não se jogou mais municipal, foi tentada uma outra maneira, foi fundada a Associação Itapiranguense de Futebol, que eram jogadores do Esporte Clube Cometa e da Safrita. Mas isso também foi uma coisa que não vingou, porque o Cometa sempre foi o Cometa e a Safrita queria ficar com o time da Safrita. Então, essa associação não conseguiu lograr muito êxito. Foi feita uma Copa Sagenética e daí a associação participou também. E continuando com o time da Safrita, as pessoas que participavam daquela época eram bastante interessadas, porque a Safrita significava bastante para a comunidade. Então, pensou-se em, através do futebol, tornar isso mais conhecido no interior, mas não foi o que aconteceu. Precisamos parar de jogar o campeonato municipal. Daí, o que aconteceu foi que o Pingo, que também jogava, eu e outras pessoas voltamos a jogar já novamente no Cometa no ano seguinte, porque o Cometa ainda participava de campeonatos normalmente. E a Safrita continuou lá, nós continuamos lá, trabalhando lá, fiquei na Safrita Frigoaves até o ano de 1978, quando saí da empresa e voltei para a Rádio Itapiranga, mas daí já estava jogando no Cometa novamente. Na Safrita eu fiquei bem pouco tempo. Foram momentos de muita alegria, muita emoção, mas a parte mais divertida era que pessoas que eram do Cometa, da Safrita, do Aliança e de outros times da região
de vez em quando se reuniam lá e jogavam juntos pela Safrita. Mas como clube, depois que eu saí, em 78, não tenho mais muita recordação como ficou a organização deles lá em termos de campeonato. Eu acho que quando o FEDA, inclusive, trabalhava lá, começou a organizar escolinhas e daí a coisa andou por um outro rumo e começou a fazer um belíssimo trabalho lá e dali saíram grandes jogadores que depois jogaram no Palmeiras, na Aliança e em outros times. Mas eles começaram com uma escolinha lá, o FEDA começou com uma escolinha e a partir dali surgiram grandes jogadores que jogaram em Itapiranga. Olá, tudo bom? Meu nome é Eloy Kaiser, é um prazer estar participando desse programa, parabenizar primeiramente e quero contar um pouco da trajetória minha pessoalmente na Associação Seara, JBS, ou também como nos meus depoimentos anteriores pelos meus colegas da Safrita, Ceval, assim como foi passando de geração para geração. A história, o passado, ele é o mais presente, não é tão antigo que nem a fundação que vem desde a criação da Associação JBS, naquelas épocas. Então, o meu maior desafio aí foi quando participei em 2013 da associação como diretor de patrimônio, no qual eu tive a oportunidade de conhecer essa grande família da associação. E nos primeiros desafios, em 2014, nós tivemos a enchente. Nós tivemos novamente uma enchente histórica na nossa região, principalmente que afetou Itapiranga e região. Nós tivemos aí, pelos relatos, que em 83 e 84 nós também tivemos a enchente, né? E nós tivemos a mesma situação que nem nós enfrentamos em 2014, porém com algumas particularidades diferentes. Naquela época, se você fazia assim, você chamava centenas de voluntários que ajudaram na questão de limpeza na organização da associação, principalmente em nosso campo, né? Que ele fica submerso a mais de 2 metros de água. E como ser um remanso aqui, ele traz muita lama. Em 2014, nós tivemos aqui em cima do campo com mais de 20 centímetros de lama. E ainda com outras particularidades, nós tivemos um vazamento de óleo nas oficinas ao redor e vem sendo depositada toda a região. Ali a gente trabalhou, tentou fazer o trabalho voluntário inicialmente, que a gente convidou várias pessoas, a gente já novamente agradece muito essas pessoas, mas a gente viu que não conseguíamos fazer a limpeza do campo a tempo rápido para a grama não morrer ou para depois ter secado a lama e dificultar mais ainda. Aí foi um dos maiores desafios a tomada de decisão. O que nós iríamos fazer? Definimos, várias pessoas aí, definimos colocar máquina no campo. Na hora da tomada dessa decisão foi um aperto de coração, pensando assim, quando você pega até um campo que era uma perfeição, colocar várias máquinas fazendo o trabalho em cima. Isso danificou muito, deu muitas ondulações, mas é um trabalho recorde aí com a ajuda da empresa, apoiando muito a associação, mais alguns sócios, nós conseguimos aí em questão de 1 ano estar com o nosso campo recuperado e conseguir já voltar primeiramente ao propósito de servir o associado que faz o uso diário, seja nos 3 turnos do campo, fazendo seus jogos recreativos, né? Aí como é que eu comentei, aí vem tudo é um propósito, na vida tudo acontece um dia atrás do outro e sempre você tem um futuro à frente. Em 2016 eu assumi a diretoria, então sendo o presidente escolhido pela associação. Aí me fez refletir bastante por que desse trabalho em 2014, que a gente teve que tomar várias decisões e ser muito trabalhoso, voltamos em 2016 com o intuito voltar após mais de 20 anos a associação não participando mais de nenhum campeonato municipal. Reuni várias pessoas aí que nos apoiaram de início e primeiramente agradecer o Celito, para quem conhece é o popular Juruna, ele se dispôs a ser o treinador. Em cima disso, começamos a fazer uma seleção interna de algumas pessoas que teriam interesse de compartilhar ou participar nesse novo desafio, que seria o retorno
a um campeonato. Aquela época, 2016, o campeonato de segunda divisão municipal de Itapiranga. Fomos aí privilegiados, nós tínhamos dentro desse grupo 3 ou 4 pessoas que já tinham um bom conhecimento de campeonatos, nos auxiliaram, o Gilberto Zanata também, e também tivemos alguns jogadores que estavam ali já com auge, que participavam de outros campeonatos da região. E aí, com mais algumas peças-chave, conseguimos montar uma equipe competitiva para 2016, onde nós jogamos todos os jogos praticamente com a participação de 100% dos nossos jogadores. E a torcida presente, a gente disponibilizava ônibus, os recursos a gente teve que buscar, não é fácil nas épocas de hoje buscar recursos, porque tudo envolve custos, eu sei que muitos programas se relatam muito a ida aos jogos de caminhão, hoje isso não é permitido por lei, então tu tem que disponibilizar ônibus, tu tem que disponibilizar veículos, tu tem custos, tu tem que ter uniforme, tu tem que ter a água por jogador, tu tem que ter o mínimo básico para você participar hoje de qualquer campeonato, seja ele amador ou profissional. Esse foi um dos desafios. Conseguimos montar uma equipe muito competitiva, onde a gente fez vários jogos em todas as comunidades, foi muito positivo. E a consagração, eu sempre digo, é um trabalho que ele não começou em 2016, mas lá no meados de 2013, a consagração nessa época onde eu estive presente como diretoria e também como jogador, mas um amador, não sou profissional, e a gente conseguiu se consagrar campeão em 2016 do Campeonato de Segunda Divisão de Itapiranga. Gratificante muito a parceria de todos os jogadores, não vou citar um por um aqui para não deixar ninguém de fora, mas quem participou desse projeto novamente inovador, depois de mais de 20 anos, novamente reforçando que não se participou, então voltamos ao propósito de usar essa sede não só para os sócios, mas também a participação dos campeonatos que Itapiranga dispôs. 2017 voltamos a participar, só que não com tanta ênfase, a gente montou um time mais já mesclado, onde nós conseguimos chegar até as semifinais, onde depois a gente não passou. Mas conseguimos aí alavancar novamente um propósito. Qual é o propósito que a gente percebe muito hoje que está cada vez mais difícil, que eu aclamo e peço uma compreensão do público geral que nos está nos assistindo. É manter as sociedades ativas, tentar ser mais harmônica possível, claro, que nem citado já em outras entrevistas, a gente sempre tem o intuito de brigar por títulos, tu tem a fase de querer ganhar, mas o ganhar muitas vezes não é só ganhar em títulos, mas é ganhar em integração. Itapiranga vive num momento que precisa bastante integração. E a Associação JBS hoje, eu acho que ela, além dos funcionários que são sócios diretos, é uma estrutura invejável. Naquela época, falando em valores, mais ou menos, eu posso dizer assim, uma recuperação, se fosse particular, tudo paga, passaria de 100 mil reais para fazer uma recuperação da sede naquele momento da enchente em 2014. Hoje você consegue, mas você tem que estar pagando muito. Então eu aclamo novamente os voluntários, eu sei que uma geração talvez está um pouquinho não tão voluntário, mas pedindo para participar novamente cada vez mais do trabalho voluntário. O voluntarismo ele é muito gratificante. Eu pessoalmente já tive outra oportunidade em um outro programa, citar que é decoração. As horas trabalhadas nesse local, os desafios que nós tivemos, participar de um grupo desse foi muito fantástico e espero que continue, ou as próximas gerações continuem mantendo uma estrutura dessa que possa ser utilizada por todos nós e esteja sempre de portas abertas para receber cada um de vocês aí. Muito obrigado e fica o convite para conhecer a Associação JBS. Eu sou Evandro, faço parte da diretoria da Associação da JBS, da diretoria atual. Junto com meus colegas, então, nós estamos à frente desse desafio de manter viva a história desse esporte e da associação dos funcionários da JBS. Então eu vou contar um pouquinho
como uma parte da história que eu já vivi, tanto como associado nessa associação aqui, várias oportunidades podendo usufruir dessa estrutura maravilhosa aí que nós temos à disposição, tanto para nossas integrações familiares, quanto também para nossos convívios aí no dia a dia com colegas de serviço. Então, já faço parte da empresa há 18 anos. Muito desse tempo aí a gente já pôde desempenhar atividades de esporte aqui nessa sede da associação, que também vem junto a colaborar, né, com essa história aí que está sendo contada aí dos colegas, amigos, que é uma história bonita de um esporte aí que veio crescendo, uma estrutura que veio se mantendo, se desenvolvendo também até os dias atuais. Então, como colaborador aí, associado dessa associação, a gente sempre busca manter viva a condição aí do esporte para a gente poder usufruir desse espaço físico o quanto melhor possível. Me dirigindo um pouco, então, como a diretoria, fazendo parte dessa associação na gestão atual, nós estamos mantendo hoje, dentro do nossa estrutura aqui da associação, as escolinhas, como a parceria junto com a prefeitura, eles desenvolvem os jogos, os treinos junto com os professores na nossa sede do campo. A gente também mantém atividades aí em questão de danças para os associados. Mantemos também atividades culturais, como a questão aí de um festival de canção, para dar condições, oportunidades aos associados da Associação JBS usufruir desse espaço. Hoje, o nosso espaço como associação, ela não faz mais parte de jogos de município em relação aos campeonatos municipais ou a outros campeonatos. A gente tem um foco maior voltado ao associado ao usufruir esse espaço. Então hoje a gente detém ali um espaço físico invejável comparado com as estruturas disponíveis aqui em Itapiranga. Nossos associados, eles têm uma condição favorável aí ao uso do espaço. A gente detém um campo de futebol, a gente detém quadra de areia, a gente detém o restaurante aqui, o centro, que está sob responsabilidade do Derli, que faz a gestão como econômico, e a gente também tem um salão de festas aí que fica disponível para os nossos associados. É importante lembrar a nossa sequência aí em questão de esportes. Nós internamente também desenvolvemos campeonatos internos, que nós disponibilizamos aí as atividades junto aos nossos associados para eles usufruírem quanto à questão do esporte. Tivemos uma pequena parada aí quanto à questão das atividades devido à pandemia. Porém, agora já com esses retornos ali, a gente já conseguiu fazer um campeonato interno, já conseguimos fazer um campeonato de pênalti. Estamos pensando futuramente também em fazer uns campeonatos de vôlei e voltar a essas atividades normais do dia a dia. Fußball em Porto Novo. Como já é praxe em todos os programas, a gente entrega um brinde que a nossa cervejaria Lasberg proporciona para a diretoria da equipe que a gente faz o programa. Então hoje estamos aqui na Associação JBS, na cidade de Itapiranga. Vamos fazer a entrega para o nosso amigo Evandro do brinde que a Lasberg proporciona. Obrigado. Valeu. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Tipo Esportes, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol e a empresa Lasberg, o nosso Chopp Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.